E a gente volta, continuando a ensinar a você a usar o delineador, que na verdade arremata a maquiagem, abre ou fecha o olhar, dependendo da técnica, né, Natasha? Com certeza. Pra gente tornar esse olho dela agora de uma forma diferente, como a gente usou 3 tipos de delineador, né? No caso, o lápis normal, para quem não tinha visto antes, o delineador líquido, usando o truque de usar, pode ser um durex, pode ser uma fita crepe, qualquer coisa que tampe isso daqui. Bacana. Dá uma facilitada bastante, Com né? Com certeza, até ganhar prática, começa pegando mesmo a fita crepe ali para fazer esse puxadinho, porque depois, gente, é igual eu falei, é técnica. Treinem bastante, porque cada rosto, cada olho vai ter um formato diferente, até que você descubra qual é o seu formato, você vai estar craque nisso daí. Agora eu vou mostrar pra vocês o delineador em gel. O pincel que eu mais gosto, de todos os que eu mostrei pra vocês, é o do corte na diagonal, porque eu acho que ele vai dar mais precisão pra gente fazer esse delineado em forma de gatinho, tá? E nesse olho dela, a gente também vai fazer o delineado nessa parte inferior. Muito simples, você só vai pegar um pouquinho, encostar um pouquinho a pontinha do pincel dentro do tubinho, tá? E olha o tanto que é mais fácil. Como eu disse pra vocês, fecha o olho, Beatriz. A gente sempre vai seguir essa linha dos cílios inferiores até a ponta. Como a pontinha dele já é um corte na diagonal, você vai colocar ele com precisão já no formato do delineado que você quer fazer, que é o de gatinho, ó. Você já vai vir com ele fininho, fazendo aquele traço. Então a escolha do pincel aí vai facilitar bastante o trabalho da mulher. Sempre. O pincel vai te dar aquela precisão que você precisa. Tá vendo? Olha pra vocês verem como ele é pontudinho, fininho. E no corte na diagonal, ele já faz essa pontinha. E ele, inclusive, é indicado para quem quer fazer aquele delineado na parte inferior dos olhos, né? Que muita gente não consegue fazer. Quando eu uso gel ou caneta, mesmo líquido, eu preciso de selar ele assim como quando eu uso o lápis ou não? É necessário que você, na verdade, o delineado vai ser o último processo da maquiagem, né? Depois de ter usado um primer, você vai passar aquilo ali. Se você quiser que ele fique mais pigmentado, você pode estar colocando um pouquinho de sombra preta por cima dele. Ok, mas quando eu uso somente o lápis, principalmente no inferior, ele tende a borrar. Tende a borrar. Então é legal colocar a sombra, né? Pra poder selar e não derreter. Se você colocar um pouquinho de sombra rente raiz dos cílios inferiores ou mesmo de delineador, ele não vai deixar que o lápis desça. Okay. Porque aquela sombra, quando você coloca o pó, ele já dá aquela controlada na oleosidade. Então a sombra embaixo do olho vai fazer isso daí. Aqui, ó. Pode abrir. Tá vendo? A precisão que ele dá, ó, o corte na diagonal, ele dá essa precisão maior. E parece bem mais fácil de fazer também. Com certeza, é bem mais fácil. Bom, com esse mesmo pincel, gente, eu aconselho vocês nem passarem mais quantidade. Com esse pincel sujo, você vai usar como uma base para fazer essa marcação na parte de baixo, ó. Esse mesmo pincel, olha pra cima, a gente vai passar aqui bem rente a raiz dos cílios inferiores, só para dar uma sujadinha. O pincel que eu acho mais indicado pra gente fazer esse delineado na parte de baixo, que eu mostrei pra vocês, é o pincelzinho que é no corte reto, tá? Ele é um pincel no corte reto. E vocês vão pegar, pra fazer ele, uma sombra preta. A gente vai fazer o delineado com sombras agora. Vocês peguem qualquer sombra preta que você tiver. Ok. Você faz uma marcação com a marcação com pincel sujo. Com pincel sujo, ou então se for o líquido, com aquele líquidozinho, o restinho que sobrou, pincel, nada de enfiar mais. Nada de enfiar mais. E se for com lápis, você passa só na beiradinha mesmo e puxa com o pincel sem nada. Ok. Porque senão vai ficar muito carregado. Você vai sujar esse pincel na sombra preta. Se você quiser um olho mais marcado, use sombra preta. Se quiser ele menos marcado, opte por tons marrons, opacos, porque vai ficar aquela marcação melhor. Ok. Depois de usar isso, você vai vir com ele, como o cortezinho dele é reto, é mais simples de fazer, tá vendo? Vocês só vão abaixa um pouquinho o rosto da Beatriz pra gente ver. Aqui, ó. Olha pra cima. Você só deposita a sombra, você não precisa esfregar o pincel. Então esse é um erro que o pessoal tem mania de já fazer o traço, né? Isso, então você não. Nunca risca, você só deposita. Porque quando você usa aquele resíduo anterior, você faz uma base,
para essa sombra que está por vir. Então, você vai vir com o pincel só depositando essa sombra. E ela vai fazer essa marcação de forma mais fácil, tá? Se você quiser fazer aquele delineado duplo, você vai partir desse mesmo princípio. Você faz essa marcação embaixo e a hora que a gente chegar nesse finalzinho, eu vou pôr um delineado duplo para vocês verem. Quando a gente chegar no finalzinho, vira para cá um pouquinho. Pegando o finalzinho aqui, pode abrir o olho. Você puxa a pontinha bem rente àquela pontinha de cima. Ah, tá. Eu emendo as duas ali. Você vai emendar as duas, dando uma diferença de milímetros para ela. Não sei se na câmera vocês vão conseguir. Ah, quem usa muito esse delineado é a Paula Fernandes, né? A Paula Fernandes usa muito e geralmente ela tem mania de... o maquiador dela usa esse delineado do canto interior, puxando ele mais até a parte interna do nariz. Ela geralmente põe esse delineado da parte de baixo só até a metade do olho e esse de cima ela traz ele mais para dentro. Vira um pouquinho de lado, Beatriz, pra gente... Ao contrário. Né? Tá bem... Tá vendo? Vai ficar um olho bem mais marcado. Olha para vocês verem a diferença no olhar. Quando você passa a sombra somente nessa parte de cima do olho e faz o delineado somente na parte de cima, você tem a impressão de uma maquiagem mais leve. Uhum. Tá? Ela vai ficar uma maquiagem mais sofisticada, mas ela vai ficar uma maquiagem mais leve. Se você faz o delineado nessa parte de baixo, a parte inferior, você já dá um ar mais pesado. Observem que eu não mudei nada no olhar mais fatal. Mais fatal. Mais sexy também, né? Todo mundo também gosta de um olho mais também forte. Tem que ter cuidado, dependendo da ocasião, vocês têm que saber dosar isso daí. Mas olha como dá pra fazer uma coisa bem diferente com o delineado. Eu não mudei nada. E pra usar o colorido? Se eu quiser usar o colorido... Por exemplo, se a gente quiser usar um colorido, vamos pegar aqui, por exemplo, um delineador com glitter, tá? Vamos vir aqui pro olho da Priscila. Fecha o olho, Priscila. Como o mesmo da Katy Perry que a gente viu na foto anterior, esse aqui é um delineador líquido com glitter, tá? Ele tem mais brilho. Vocês vão passar ele por cima desse delineado que vocês fizeram preto opaco. Vocês vão simplesmente seguir a linha dele, ó. Da mesma forma que eu falei, vocês vão deitar o pincelzinho. Nunca use o pincel com a ponta, porque você vai ter menos precisão. Deita o pincel e acompanhe o delineado anterior. Se você quiser que seja mais forte, talvez você pode colocar o delineado colorido primeiro e o preto por cima. Isso. Tá vendo? Vai ficar um brilho super clean e vai mudar totalmente a maquiagem da Priscila. Olha só, a Margarida pergunta assim, se uma pessoa que já tem mais idade, ela pode passar o delineador? Qual que é o melhor tipo? Ela pode sim passar o delineador, tá? O delineador, ele na verdade, ele sempre dá um formato para poder abrir o olho da pessoa, dar mais realce. Inclusive, se a pessoa ela tem, às vezes, um pouquinho mais de ruga, quando você passa o delineado, você tem a impressão de firmar mais o olhar da pessoa. Talvez, eu recomendaria que você só optasse por trocar a cor. Ao invés de usar um preto, que talvez pudesse ficar muito carregado, eu tenho uma demonstração, vocês podem usar um marrom. Que também faz esse efeito? O mesmo efeito. Tá? É só você trocar o tom, mas vai ficar super elegante. E em gel é melhor do que outro material? Qualquer outro material, eu indico para vocês sempre usarem o em gel mesmo. A Cecília perguntou onde que ela encontra o delineador em gel, já que é o mais indicado, mais bonito para maquiagem. Bom, pessoal, tem algumas marcas, geralmente, elas, como eu falei pra vocês, ele é um delineador mais novo, então, algumas marcas importadas tem, vocês encontram pela internet. Mas aqui em Pato, pra salvar vocês, tem uma amiga nossa, queridíssima, Poliana, tá? Poliana Fonseca, ela vende esse delineador em gel e vocês conseguem encontrar com ela. Quem quiser depois entrar na minha página, pelo Facebook, que é o Natasha M. Dias Makeup, vai encontrar o link da Poliana, tá? Inclusive tem pessoas perguntando, né, Robertinha, pela internet, se você faz maquiagem. Sim, eu sou maquiadora, tá? Eu faço maquiagens a domicílio. Eu vou na sua casa, te dou toda a comodidade. E em breve eu vou estar montando um curso também para algumas pessoas têm me pedido. Eu só não montei ainda por falta de tempo, mas eu faço maquiagem sim para qualquer tipo de ocasião, desde maquiagem para alguma festa, como para formaturas ou festa de casamento. Qualquer tipo. A Andréia pergunta, na sobrancelha, eu uso lápis preto ou marrom?
nunca use, é um conselho que eu dou, nunca use lápis preto na sobrancelha. E de preferência também, algumas marcas elas possuem sombras específicas para a sobrancelha, ou então fluidos, tipo delineadores, próprios para poder passar na sobrancelha, ou mesmo algumas formas de delineador. Se você passar o lápis preto, vai ficar aquela sobrancelha totalmente carregada. Para quem é morena, a negra ou tem o cabelo mais escuro, sempre opte por sombras opacas marrons, tá? Você pode usar aquele pincel que a gente usou para fazer o delineado de baixo, você usa ele para fazer o formato da sobrancelha. Ou então, tem o lápis também, que são os lápis próprios de cor universal para fazer a sobrancelha. E se você for loira com o pelo mais clarinho, você usa um tom de marrom mais claro. Nunca use preto porque vai ficar muito artificial. E por que eu sempre indico que você use sombra? Se você usar lápis, corre o risco de você encostar assim, o lápis borra. Porque ele vai ficar acumulado no pelo. A sombra não, a sombra só vai pigmentar a pele. A Germana parabeniza o seu trabalho. Quando colorir a linha d'água? Depende do que você quer fazer. Colore um só pra gente ver? Sim. E aí a gente vai ver esse efeito diferente? Ó, eu vou mostrar a diferença pra vocês, por exemplo, no olho da Beatriz. Se você... Vou marcar o olho de cá, tá? Porque o de cá a gente abre o olho. Se você usar o lápis preto na linha d'água, você vai ter a impressão de que o olho dela fica menor, tá? Toda vez que você usar um lápis... Um pouquinho o rosto, Beatriz, por favor. Isso. Se você usar lápis preto, tá vendo? Ó, a gente passou nesse. Se você usar lápis preto, marrom ou qualquer tonalidade que seja mais escura, você sempre, para quem tem o olho, principalmente um olho maior, você dá aquela fechada no olhar, dá um olhar mais impactante. Se você quiser que seu olho fique mais clean, opte por passar lápis nude ou branco na linha d'água, porque ele abre. Mas eu acho que seria sempre bom você colocar o lápis para evitar que a sombra manche a linha d'água. É verdade. Natasha, quem quiser conhecer mais seu trabalho, onde que pode te encontrar? Então, pelo Facebook, tá? Vocês vão encontrar por Natasha M. Dias Makeup. Para quem quiser meu telefone, é o 9182-6807. Vocês podem me ligar a qualquer horário e a gente pode estar combinando. E eu tenho alguns tutoriais também para poder facilitar o pessoal. E vocês encontram na página do YouTube digitando por dica de make. Eu já fiz alguns vídeos e terei mais outros de revisa, sim. Okay. Precisando, dúvidas, podem entrar em contato comigo. Ok, Natasha, obrigada. Obrigada a você. Sempre ao Espaço Feminino. Meninas, espero que vocês tenham aprendido. Depois vejam, né? Porque ficaram de olho fechado o tempo todo, né? Obrigada pela presença, Priscila, Beatriz. Obrigada, Natasha, mais uma vez. Obrigada a você. E a gente vai para o intervalo. Já já o Espaço volta e recebe o músico patense Felipe Vaz.